Centro de Mídias galerinha do 4º ano. Eu sou a Pro Juliana Nadeu e bora para mais uma aula de matemática no repositório de vídeos do aplicativo. Quero agradecer a colaboração da Kelly, nossa intérprete de Libras, que está aqui para deixar nossa aula mais inclusiva para a comunidade surda. E para aqueles que podem me ouvir e não conseguem me ver, vou fazer uma breve descrição minha. Sou a Pro Juliana Nadeu, tenho a pele branca, 1,67 m de altura, os meus cabelos são castanhos, compridos e lisos. Hoje eu estou usando uma camiseta listrada, na vertical, em rosa, branco, verde e preto, tá bom? Eu estou posicionada atrás da bancada, porque a gente vai realizar algumas atividades mão na massa aqui. Preparados para a nossa aula, então? Então, bora começar. Olha só, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de jardim, tá? E vamos trabalhar com a habilidade EF04MA19. Nesta aula, nós vamos retomar o conceito de simetria, desenhando figuras geométricas simétricas e calculando a sua área. Essa aula foi baseada na sequência de atividades 30 do EMAI de vocês, ok? Então, olha só, a Mônica, ela é arquiteta e ela foi contratada para projetar um jardim com formato diferente numa casa de campo. Ela usou os seus conhecimentos sobre simetria para continuar um desenho da ideia do jardim feito pelo proprietário da casa. Então, a Mônica é essa arquiteta aí que está aí e o proprietário deu uma ideia de um jardim que ele queria, de um desenho. Olha só, ele começou a fazer o desenho, tá bom? E a Mônica tinha que continuar, tá? Vocês vão ajudar aí a continuar esse desenho. Então, é comum usar malhas quadriculadas para desenhar figuras simétricas. Que tal ajudar Mônica a completar a figura iniciada pelo proprietário da casa? Observe que a linha vermelha é o eixo de simetria. Então, nós temos aqui a imagem, olha só, do desenho feito pelo proprietário da casa. Ele utilizou a malha quadriculada e fez a imagem aí que está aí. Vamos imaginar que essa linha vermelha que está aqui representada, e eu estou passando por cima, é o eixo de simetria dessa figura. Então, significa que exatamente aí é a metade dessa figura, ok? E como que a gente pode completar essa figura para ela ficar simétrica? Bom, lembrando aí que a simetria é quando a gente passa lá na metade e uma coisa fica exatamente igual à outra do outro lado, não é? A gente pode utilizar, por exemplo, o geoplano para fazer essa atividade. Geoplano é esse instrumento aqui, que é uma tábua de madeira ou pode ser de papelão, com alguns pininhos. E vocês podem reproduzir usando prego ou colando tampinhas de garrafa num papelão. A gente pode desenhar figuras utilizando uma liguinha, um elástico, tá? Aqui eu tentei reproduzir aquela figura que está ali, mas não ficou idêntica. Mas a gente pode trabalhar a simetria com ela. Vamos imaginar que o eixo de simetria seja bem aqui onde eu estou passando o dedo. Então, significa que a minha figura ela tem que ficar exatamente igual do lado direito da telinha de vocês. Se eu pegar aqui uma liguinha, como que eu posso fazer para ela ficar simétrica? Todos os vértices, eles devem ocupar a mesma distância do lado oposto, não é? Assim que a gente pode observar a simetria. Então, a distância de um vértice da figura ao eixo, olha só, de simetria, ela deve ser a mesma do outro vértice oposto a ele. Então, aqui nós temos o eixo de simetria, aqui a gente tem uma distância, então, para cá, o próximo vértice tem que ter uma distância. Então, eu vou tentar deixar do mesmo jeito, ó. Vou fazer aqui, e aí aqui tá assim, aqui tem 2, olha só. E aqui vai por trás desse e
vai... Tomara que a liguinha não quebre, gente. Olha lá. E agora eu tenho uma imagem simétrica. Então, um lado igual ao outro. Vocês também podem usar a técnica que a gente trabalhou em uma outra aula de simetria, que era dobrar uma folha de sulfite ao meio, olha só, fazer um desenho e recortar para obter um desenho simétrico. Então, eu desenhei aqui uma parecida com a imagem que está ali na telinha, tá? Olha só, e vou recortar, tá? Com a folha dobrada, a gente recorta por cima da linha aqui, olha só. Você pode fazer usando a régua. Aqui eu fiz a mão livre, tá? O desenho. E eu vou obter uma imagem simétrica. Olha só. Então, essa aqui é o jardim que a Mônica tinha que desenhar. Vocês vão completar em casa essa atividade, tá? Na atividade 2, vai ficar por conta de vocês aí em casa. Então, vocês podem desenhar 3 figuras nessa malha quadriculada, considerando para cada uma delas a linha vermelha como eixo de simetria. Então, você pode usar essa primeira aqui, vou pegar o preto, usando a malha quadriculada, eu quero desenhar uma figura assim, por exemplo. Para ela ficar simétrica, eu tenho que considerar que o outro lado deve ser igual, tá bom? Com os vértices na mesma distância. Mas essa parte aí vai ficar para vocês. Então, usem a criatividade e façam as suas atividades simétricas, tá? Nessa atividade, nós vamos pensar um pouquinho sobre outro desenho que a Mônica fez para o jardim. Então, a Mônica fez outro desenho de formato para o jardim da casa e apresentou ao proprietário. Olha a imagem que ela fez, né? Parece um logo de super-herói, enfim, né? Então, eu pergunto para vocês, essa figura, ela é simétrica? Por quê? Ela é simétrica. Observem aí, essa figura é simétrica e por quê? Olha só, eu estou vendo aqui que ela tem um lado igual ao outro. Se eu passar um eixo aqui, ó, nesse lugar aqui, eu consigo perceber que o lado esquerdo e o lado direito dessa figura são iguais, né? Eles têm os vértices, eles têm a mesma distância nos lados opostos. Então, essas são as evidências. Tem a mesma quantidade de quadradinhos pintadas, as mesmas diagonais na mesma posição, só que espelhadas, tá bom? Então, a tarefa aqui é, por que a figura desenhada foi simétrica? Aí vocês vão registrar aí no caderno de vocês. Vão registrar que ela é simétrica, porque quando a gente faz um eixo na vertical, bem no meio da figura, a gente repara que a distância dos vértices da figura, a distância de um vértice da figura em relação ao eixo de simetria é a mesma que o outro vértice oposto a ele, por exemplo, tá? Ou que tem a mesma quantidade de quadradinhos. Mas vocês repararam que, além desse lugar aí, na vertical, dá para a gente desenhar outro eixo de simetria nessa figura? E se eu fizesse um eixo aqui na horizontal? Olha só. E aí, a parte de cima da figura é igual à parte de baixo da figura? É, né? Ela é simétrica também na horizontal, não é? E aí? Interessante, não? Muito bem. Então, vocês também podem aí anotar essa simetria, que no caso dessa figura, a gente tem 2 eixos de simetria, um vertical e o outro horizontal, certo?
Será que dá para a gente calcular a área dessa figura aí que a Mônica desenhou de sugestão para o proprietário? Vamos ver na próxima atividade? Olha só. Então, na atividade 4, se cada quadradinho dessa malha representar um quadrado de 1 metro de lado, quantos metros quadrados de área terá esse jardim? Olha, gente, cada quadradinho desses daqui da malha, ele equivale a 1 metro quadrado, ok? Cada quadradinho desse aqui. Quantos metros quadrados tem a área desse jardim? Que estratégia a gente pode utilizar? Bom, vocês vão falar assim para mim, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos quadradinhos ocupa? Mas aí a minha aula já está acabando, não vai dar tempo de eu contar todos antes da aula acabar. Que estratégia eu posso utilizar? Olha só, pessoal, vocês repararam que o eixo de simetria divide essa figura exatamente em 4 partes e que essas 4 partes são iguais? Então, quer dizer que se eu contar os quadradinhos de uma parte só e multiplicar por 4, eu vou obter a área total dessa figura, não é? Então, vamos fazer isso? Aqui eu tenho 3, 6, 9 quadradinhos, 10, 11, 12, 13. E aqui eu tenho 2 quadradinhos, 2 metades de quadradinho, se eu juntar, forma 1. Então, eu tenho 14. 14 quadradinhos vezes 4. E aí, quanto vai dar? Olha só. Aí, vocês vão fazendo em casa essa multiplicação. E depois pode contar de 1 por 1 para conferir, enfim. Compartilhem aí com a sua pro. Ficamos aí finalizando a nossa aula e vou deixar para vocês a realização da atividade 2 para colocarem a sua criatividade aí, e também registrar as respostas da atividade 3 e 4, compartilhando as estratégias com seus colegas e professor. Vocês também podem realizar as atividades da sequência 30 do EMAI, seguindo as orientações do seu professor. Na aula de hoje, nós desenhamos figuras simétricas e calculamos a sua área, tá bom? Nossa aula de matemática foi muito legal e eu vou ficando por aqui. Para finalizar, eu deixo aí o formulário de avaliação para vocês me contarem o que acharam sobre essa aula de simetria e área e geometria, enfim. Treinem aí várias estratégias de descobrir figuras simétricas. Eu vou ficando por aqui. Toda semana você encontra uma aula inédita de matemática no repositório de vídeos do aplicativo. Tchau, tchau!